Glória a Deus. Gostaria de ler um texto que está lá no livro de Juízes. O vento vai me ajudar. Juízes 6:11. Juízes 6:11. Aleluias. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Está aí no telão, né? Glória a Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Senhor que me falas. Rogo-te que não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a disponha perante ti. E respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha, carne, e pôs num cesto um caldo numa panela. E trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e que a sua palavra nesta noite, Senhor, ela venha de encontro com os nossos corações. Senhor, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. O Senhor já se faz presente neste lugar, mas nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque o Senhor é quem transforma e faz todas as coisas. Espírito Santo, eu te peço que tu me dê graças, que o Senhor nos conceda graça nesta noite, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem conhece esse texto de Gideão? Quem conhece essa palavra? Glória a Deus. Quase todo mundo. Isso é bom. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam sofrendo há mais de 7 anos na mão dos midianitas, porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor, e a pressão era tanta que eles se escondiam, eles estavam escondidos nesse tempo. Eles faziam cavernas e eles faziam cisternas para se esconder de tanta pressão que havia sobre a vida deles, que os midianitas estavam dominando sobre eles. Quem esteve aqui sexta-feira, quem esteve na sexta passada, vai entender um pouco mais sobre domínio, né? Então os midianitas, eles estavam oprimindo esse povo, eles estavam dominando o povo de Israel nesse tempo. E a Bíblia diz que eles se escondiam, e eles estavam clamando a Deus para que Deus fizesse algo por eles, porque eles já não aguentavam mais a pressão que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, e depois de 7 anos, Deus envia um profeta a eles, e Deus dá uma resposta para eles. Deus não os deixa sem resposta. Deus responde a oração dele. Eu quero te dizer que o Senhor sempre vai responder as nossas orações. Ainda que demore um tempo,
Mas no tempo dele, e quando ele entender que nós estamos com os nossos corações preparados para receber aquilo que ele tem para nós, ele sempre vai nos responder. E esse foi o tempo em que o Senhor envia um profeta para responder para eles. E está lá em Juízes 8:10. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. O Senhor respondeu, mas o Senhor nesse tempo, o Senhor também os exorta, falando a palavra que ele havia entregue para eles há muito tempo, mas eles não ouviram a voz do Senhor. E eles começaram a fazer coisas que desagradavam o coração de Deus, e Deus permite nesse tempo que eles fossem oprimidos pelos midianitas, pelos amalequitas e por todo o povo ali do Oriente. A Bíblia diz que tudo que eles plantavam, eles vinham e acabavam com tudo. A Bíblia diz que era como gafanhotos. Eles subiam o povo, subiam os seus camelos, e eles acabavam com tudo que eles plantavam. Tudo que eles estavam construindo, tudo que eles estavam fazendo, tudo que eles estavam plantando, os amalequitas, os medianitas, eles vinham e acabavam com tudo que o povo de Israel estava produzindo. E todas as vezes que o povo de Israel entrou em rebeldia, tentando entrar para os seus próprios caminhos, Deus permitia que o inimigo os oprimisse. Quando eles se arrependiam, quando eles voltavam para Deus, Deus levantava um libertador. E nesse tempo Deus levanta Gideão como libertador naquele povo. E quantas vezes e quantas situações nós passamos porque nós também saímos da presença do Senhor. Quantas vezes nós estávamos caminhando tudo bem, dando tudo certo, e de repente nós saímos da presença do Senhor, fomos andar por lugares que não deveríamos andar, fazer coisas que nós não deveríamos fazer, e começamos a sofrer consequências. Não é que Deus quer, não é o desejo do coração de Deus, e nunca foi de nos ferir, de nos entristecer, mas todas as vezes que nós fazemos isso, nós abrimos e damos uma legalidade para que o inimigo venha e opere na nossa vida. Não era diferente naquela época, porque havia uma legalidade para que os inimigos se voltassem contra eles, porque eles estavam desobedecendo a Deus. E nós muitas vezes também desobedecemos e entramos nesse lugar de cativeiro, e muitas das coisas que nós muitas vezes passamos, nós mesmos somos culpados disso, porque nós entramos por caminhos que nós não deveríamos entrar, andamos por caminhos que nós não deveríamos andar, não ouvimos a voz do Senhor, perdemos a presença do Senhor, perdemos a nuvem, perdemos a glória, perdemos o reino. E aí as coisas ruins começam a acontecer, e a primeira coisa que nós falamos: Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer isso? Mas o Deus não é um Deus que me ama, não é um Deus que cuida de mim, Ele está permitindo essas coisas acontecerem. Mas essas coisas acontecem todas as vezes que nós saímos da presença do Senhor. Todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos do Senhor e começamos a colocar os nossos olhos em outras coisas, em situações, em coisas que desagradam o coração de Deus, que nos leva para longe do Senhor, para longe da presença, o inimigo vem, e ele vem para nos roubar, para nos oprimir, colocar em escravidão, colocar em cativeiro, assim como o povo de Israel estava. Mas eu quero te dizer nessa noite que não importa como você chegou aqui. Nessa noite eu vim trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje é o dia em que o Senhor te liberta deste lugar de escravidão, deste lugar de opressão, deste lugar onde o inimigo tem tentado te colocar. Nós declaramos que nessa noite, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Que toda a opressão e que tudo aquilo que o inimigo tentou colocar na sua vida até hoje, hoje é o dia em que o Senhor te liberta, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Amém? E a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor. E clamar no hebraico significa gritar, suplicar intensamente.
Havia dentro do coração desse povo um clamor, uma tristeza profunda. E ali eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os respondeu. Se eles tivessem clamado o Senhor antes, o Senhor teria respondido antes. Se eles tivessem entendido o que eles haviam feito e clamado antes, o Senhor teria se movido antes. Mas o Senhor nesse tempo se levanta para restaurar a vida desse povo. E a Bíblia diz que Gideão estava debulhando trigo no lagar, quando o anjo aparece para ele, pois ali no lagar era mais seguro ele estar malhando o trigo. Na verdade, o lagar não era um lugar para o trigo ser malhado. Ali o lagar era o lugar onde fazia uva, aonde fazia o vinho, aonde eles pisavam nas uvas e faziam o vinho. Não era o lugar para ele malhar o trigo, mas ele não tinha outro lugar, porque a eira onde eles estavam, ali onde ele podia malhar o trigo, quando os midianitas vinham, eles roubavam tudo, acabavam com tudo, levavam tudo. Então ele vai para um lugar seguro, porque eles já estavam escondidos em cisternas, em cavernas, com medo, oprimidos pelos midianitas, e ele se esconde ali naquele lugar, e ali ele estava tirando o seu sustento, porque ele precisava dali, precisava comer, e ele estava trabalhando ali, porque ali ele não ficaria exposto e nem seria roubado pelos midianitas. Então ele estava num lugar fechado, com dificuldades para malhar o trigo. Era um lugar impróprio, sem condições. Ali não havia vento para que as palhas pudessem se espalhar e voar para longe como na eira. Mas ele estava trabalhando, mesmo com medo e com dificuldades. E eu quero te dizer nesta noite que ainda que há circunstâncias que sejam desfavoráveis a você, não desista. Continue fazendo, continue buscando, continue clamando, até que os céus sejam liberados sobre a sua vida, até que a boa mão de Deus seja liberada sobre a sua vida. Porque aquele homem, ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele foi para um lugar onde se prensava uvas para extrair um suco. Era um lugar fechado, um lugar talvez quente, mas ele estava ali e ele tinha uma necessidade de estar em outro lugar. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: homem valente, Deus é contigo. Estava falando homem guerreiro. E Gideão não acreditava nisso. Diante de tudo que ele estava passando, ele se sentia uma pessoa pequena. Mas o que ele não sabia era o que ele carregava dentro dele. Ele carregava um propósito, ele carregava uma missão que estava ligada ao seu nome. E Gideão significa aquele que corta, aquele que derruba. E Gideão foi chamado para derrubar o altar de Baal naquele lugar. Aleluia. Lá em Juízes, aqui mesmo dando continuidade, Juízes 6, 25, vai dizer assim: porém o Senhor lhe disse, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o de o Senhor é paz. Ainda até hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesrita. E naquela mesma noite disse o Senhor: tomai um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o poste ídolo que está junto do altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o ofereces em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. E agora Deus chama Gideão e dá para ele uma missão. Ali na propriedade do pai dele havia um altar que oferecia sacrifícios ao deus Baal, e aquilo não agradava a Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos que todas as vezes que nós
precisamos fazer algo que mude, que transforme. Deus vai dar direções, e agora Deus dá uma direção para ele, que ele tinha que derrubar aquele altar que pertencia ao pai dele, e que era para ele pegar um boi de 7 anos. Quantos anos faziam que eles estavam naquela escravidão? 7 anos. Tudo aquilo que Deus faz é com um propósito, e Deus estava falando que naquele tempo seria o tempo perfeito, de onde ele viria e derramaria bênçãos sobre a vida deles, mas ele precisava derrubar aquele altar. E ele mesmo sem saber, ele carregava dentro dele. Ele tinha uma missão, que era derrubar aquele altar. E isso, ele já carregava dentro do nome dele. Tem coisas que Deus vai fazer através da sua vida. E você é o instrumento de Deus nessa terra para mudar vidas e transformar cenários. Gideão foi um homem que foi usado por Deus para mudar um cenário de pobreza, de escassez, um cenário onde eles estavam oprimidos, onde eles não tinham nada, e Deus vem e muda esse cenário na vida deles, através desse homem que achava que era pequeno, que achava que não era nada, mas o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. É Ele que levanta, é Ele que capacita, é Ele que coloca em pé, e é Ele que dá estratégias para que nós possamos vencer. E o anjo aparece para Gideão, e ele convoca Gideão para ser um guerreiro de Deus. Gideão não acreditava nele, e nem que ele pudesse fazer algo por Israel. Ele fala: Senhor, mas eu não posso fazer isso. E ele dá muitas desculpas, dizendo que ele era o menor da casa do pai dele. E Deus começa ali a restabelecer a confiança de Gideão, de que ele, o próprio Deus, estaria com ele. E que de fato ele era um homem valente. Por mais que ele mesmo não acreditasse nele, Deus acreditava nele. Deus sabia o que havia colocado dentro dele. Ainda que estivesse enterrado, ainda que estivesse destruído, ainda que o seu coração estivesse destruído, e ele com medo, com aflição dentro, Deus já havia colocado dentro dele algo para que ele pudesse manifestar no tempo certo. Existem coisas que Deus já colocou dentro de você, e que no tempo certo, no momento certo, vai se manifestar aquilo que Ele colocou dentro de você. Quantas pessoas muitas vezes falam assim: eu recebi uma palavra de Deus, mas ela ainda não se cumpriu, não aconteceu, será que um dia vai acontecer? Existem coisas que Deus nos guarda em determinados tempos, porque no tempo exato, Ele levanta para que as pessoas possam te ver, para que Deus possa manifestar a glória dEle através da sua vida. Nenhuma palavra que o Senhor te deu, ela volta vazia. Nenhuma palavra que vem do Senhor, ela vai deixar de se cumprir. E ela vai cumprir de fato. Mas tem coisas que têm tempos determinados, e assim como Gideão achava que ele era o menor da casa do pai dele, que ele não tinha condição, que a família dele era mais pobre, mas Deus usou nesse tempo. Deus não usou o mais rico, Deus não usou o melhor, Deus não usou o que tinha a melhor eloquência, o que tinha maior poder, o maior guerreiro. Ele pegou aquele que achava que não era nada, que não tinha nada, que era incapaz, e ele levantou, e ele o colocou de pé, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. E aqui Deus começa a restabelecer a confiança de Gideão, a confiança que ele precisava. E Deus fala para ele que ele estaria com ele, que o próprio Deus estaria com ele, e que o fato dele achar que ele não era valente, isso não fazia sentido. E quando eu leio esse texto, quando nós começamos a ver, olha como que o Senhor faz. Quantas vezes nós ficamos reclamando: ai Senhor, mas olha a situação que eu estou passando, o Senhor não está vendo, o Senhor está falando isso, o Senhor falou que vai me curar, o Senhor falou que vai me dar isso, o Senhor vai fazer falou que vai fazer aquilo, mas nada acontece, não dá jeito, não tem jeito, as coisas não acontecem. Deus Ele não quis saber do que Gideão estava falando. Ele fala para Gideão assim, ele não deixou Gideão ficar lambendo feridas. Ele falou assim: levanta, eu estou contigo, eu vou com você. Ele não deixou Gideão ficar chorando, se lamentando, mas ele foi mostrando quem ele era, e mostrando para ele o que ele podia fazer através dele.
Então essa não é a nossa postura de ficar chorando, se lamentando, mas nós precisamos nos levantar no poder e na autoridade do Senhor e caminhar em direção daquilo que o Senhor tem para nós. Gideão já era um homem valente, porque somente o fato dele continuar fazendo o que ele estava fazendo em um lugar impróprio, em situações difíceis, ele já era um vencedor, ele já era um guerreiro. Talvez muitos desistiram, mas ele não. Ele estava ali, num lugar impróprio, malhando trigo. Mas ele continuou fazendo. Ele continuou exercendo aquilo que ele precisava exercer. Aleluias. A autoestima e a confiança dele estava abalada. E devido à situação que ele estava vivendo, porque tudo que eles plantavam, os midianitas vinham, roubavam, e os animais acabavam com tudo. Mas Gideão não conseguia ver que mesmo diante de uma situação desfavorável, ele próprio não parou. Ele continuou, ele não desistiu, ele continuou plantando, ele continuou colhendo da forma que ele podia, do jeito que ele podia fazer, e ele estava protegendo aquilo que ele tinha, aquilo que pertencia a ele, usando o que ele tinha e como ele podia usar naquele lugar. Eu quero te dizer nesta noite, não se limite diante das situações, diante dos problemas, diante das dificuldades, por aquilo que você não tem, por aquilo que você não conseguiu ainda. Mas use aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, use aquilo que Deus colocou nas suas mãos e comece a trabalhar nisso, comece a exercitar isso, porque o Senhor vai te abençoar, porque o Senhor vai te honrar. Não fique se lamentando por aquilo que você não tem, ou por aquilo que você não pode fazer no momento. Use aquilo que você tem. Deus já te deu, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, para que você possa manifestar e fazer coisas. Continue fazendo, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que os problemas sejam grandes. Continue olhando para o Senhor, continue caminhando. Não perca a sua fé, não se desmotive, mas continue fazendo, continue clamando o Senhor. Para todo o propósito, Deus já colocou características específicas dentro de mim e de você. Talvez Gideão não soubesse o que ele carregava no nome, ou talvez soubesse, mas o nome dele carregava algo forte, aquele que derruba. E Deus chama ele naquele tempo para derrubar o altar de Baal, para derrubar algo e levantar um altar ao Senhor, e levantar uma adoração ao Senhor. Existem coisas que Deus já colocou dentro de nós, para que nós possamos manifestar, para que nós possamos manifestar o reino dele aqui na terra. Existem coisas que Deus colocou dentro de você. Você que é o empresário, você que é pai, você que é mãe, para que você manifeste dentro da sua casa, dentro da sua família, nos seus negócios, aonde você está. Não importa a situação que você está passando, não importa a circunstância, não importa se não está do jeito que você queria, mas continue fazendo, continue glorificando o nome do Senhor, continue clamando o Senhor, porque no momento certo Ele virá sobre você, e a glória do Senhor se manifestará, e você vai glorificar o nome do Senhor, você vai abençoar outras pessoas. Gideão, ele transformou o ambiente onde ele vivia. E o Senhor te chama nesta noite para ser um agente transformador, para transformar vidas, transformar pessoas, transformar situações, aonde você está, por onde você passa, e a glória do Senhor ser manifestada através da sua vida. Aleluia. Gideão era um valente, ele era um guerreiro, porém ele não conseguia ver quem ele era. Eu sei que não é fácil quando nós estamos fazendo algo, nós estamos investindo, gastando tempo, se esforçando, e sabendo que a qualquer momento o inimigo pode vir e roubar. E o primeiro pensamento das pessoas, e muitas vezes isso humanamente, olhando para a circunstância,
Nós vamos dizer que é natural, mas nós precisamos olhar com os olhos sobrenatural, colocar a lente do sobrenatural e deixar as coisas que são naturais, mas naturalmente nós vamos querer parar, nós vamos querer desistir. Quantas pessoas já falaram, eu não quero mais, não vou fazer, eu estou cansado, vou ficar dando murro em ponta de faca, nada acontece, não tem jeito, e desiste no meio do caminho. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer, use o que você tem, comece com o que você tem. A palavra de Deus diz que quando nós somos fiel no pouco, o Senhor vai nos colocar no muito. Se você use o que você tem e da maneira que você tem, porque o Senhor vai te conduzir a este lugar que você tem almejado, que você tem clamado, ou no lugar que o inimigo te colocou em escassez, mas continue glorificando o nome do Senhor diante dos problemas e diante das circunstâncias, porque o Senhor virá ao teu socorro, e hoje é o tempo do socorro de Deus sobre a sua vida. Hoje é um tempo de libertação deste lugar, é um tempo das mãos do Senhor sendo liberadas sobre este lugar, e tudo aquilo que estava parado e tudo aquilo que estava retido começa a se mover nesta noite. Aleluia. Talvez você chegou aqui com a sua fé, com a sua esperança abalada, desacreditado, decepcionado, frustrado, tudo que falaram para você, e agora você fica com o pé atrás, se sentindo abandonado por Deus. Quantas vezes você falou, Senhor, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu oferto, eu tenho te adorado, mas eu não estou vendo nada acontecer. Há um tempo de Deus sobre a sua vida, há um tempo determinado de Deus para todas as coisas, mas chegou o tempo da restauração de Deus sobre a sua vida. Ainda que você sinta medo, se sinta incapaz, desqualificado, eu quero te dizer que aquele que te chamou, é Ele que te capacita, é Ele que te levanta, é Ele que te coloca em pé. E às vezes nós achamos que essa palavra é só para o reino, só para a igreja, só para aquilo que acontece dentro da igreja, mas o reino de Deus é onde você está, aonde você manifesta Ele. Então é no seu trabalho, é na sua casa, é nos seus familiares, aonde você está, o Senhor te chama, Ele te capacita para que você seja um instrumento de Deus, tanto na sua vida, quanto na vida de outras pessoas, para que você transforme cenários. Às vezes nós achamos que o jargão que todo mundo fala, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade, porque toda capacidade, ela vem de Deus. Tudo que está dentro de nós vem de Deus. Foi Deus que colocou. E muitas vezes Deus precisa mostrar para nós quem nós somos, porque muitas vezes nós olhamos para nós e nos achamos incapazes, e nos achamos inferiores, achamos que nós não podemos, que nós não temos capacidade para fazer, que nós não vamos conseguir, que isso são para outras pessoas, que outras pessoas podem fazer, mas que nós não podemos, porque nós estamos com a autoestima baixa, por tudo aquilo que vivemos, ou por tudo aquilo que passamos. E muitas vezes Deus vai precisar mostrar, Deus vai precisar nos sacudir e nos colocar em determinadas situações, para que nós possamos dar uma resposta para Ele. Todas as vezes que Deus nos convoca, nós precisamos dar uma resposta para Ele. Deus estava esperando uma resposta de Gideão. E Gideão, em todo o tempo, ele fica ali perguntando para Deus e querendo que Deus respondesse, que Deus falasse. Quantas vezes nós também ficamos assim? Senhor, fala, usa mais fala mais uma vez, fala mais uma vez. Mas Deus, Ele teve toda a paciência com Gideão. Tudo que Gideão pediu para ele confirmar, ele confirmou. Porque naquele tempo ele precisava trabalhar a autoestima de Gideão. Ele não deixou Gideão ficar lambendo feridas, mas ele fez com que esse homem se posicionasse. E ele começa ali a confirmar tudo aquilo que ele já havia falado,
de quem ele era, que ele era um guerreiro, que ele era um homem valente, que havia algo dentro dele e que isso iria se manifestar, e ele precisava disso, ele precisava ouvir do próprio Deus quem que ele era, o que ele precisava fazer e como ele precisava se mover. E Deus nesta noite, ele também quer mover dentro de você a sua autoestima, aquilo que está baixo, aquilo que Satanás roubou, aquilo que ele tirou de você, que ele disse que você não poderia fazer, que você era incapaz, que isso não é para você, que é para outras pessoas. Mas o Senhor te chama nessa noite para você se levantar e você se posicionar no lugar que ele tem para você. Mas você precisa dar uma resposta para o Senhor. Você precisa se levantar como homem e mulher de Deus, como um guerreiro do Senhor. Guerreiro não fica sentado, guerreiro não fica deitado, guerreiro não fica prostrado, mas ele se levanta, ele pega a sua arma e ele se levanta para vencer aquilo que está na sua frente, para batalhar. E nós não lutamos com armas carnais, mas nós lutamos com armas espirituais. E nós precisamos conhecer quais são essas armas. Nós precisamos nos levantar no poder e na autoridade do Senhor. E nós precisamos tomar tudo aquilo que o diabo roubou de nós, tudo aquilo que ele tenta todos os dias roubar a nossa identidade, dizer que nós não podemos, que nós não somos. Mas a palavra de Deus diz que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos comprou e morreu na cruz por mim e por você. Aleluia. Muitas vezes nós passamos por situações tão difíceis na vida, que nós perdemos a esperança, e entramos em cativeiro, ficamos desanimados, desacreditados. Ele não acreditava que ele pudesse salvar Israel, e por isso ele pede ali várias confirmações para Deus, e Deus vai ali confirmando com todo o amor, em todo o tempo. E muitas vezes nós também duvidamos daquilo que Deus falou. Nós corremos, nós fugimos, porque nós temos medo, porque nós achamos que não é para nós, porque nós também nos achamos como Gideão, que somos incapazes e que não podemos manifestar ou fazer aquilo que Deus falou que nós poderíamos fazer. Mas eu quero te dizer que o Senhor nos deu autoridade. Quando Jesus, ele veio aqui, durante 3 anos e meio, ele veio restaurar o reino dele aqui na terra. E ele veio dizer para mim e para você, que todas as coisas que ele fez, nós também podemos fazer. Que quando ele foi, ele deixou a mesma autoridade para que eu e você também pudéssemos manifestar o reino dele aqui na terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você é capaz. Você é capaz, você pode fazer. Quantas vezes você também correu e você deu desculpa? O Deus que te chama, é Ele que te capacita. Seja qual for a situação que você esteja passando, seja ela de ordem material, espiritual, de ordem financeira, seja em relacionamentos, eu não sei, mas eu sei que Deus, Ele é capaz de mudar toda a situação, e Ele é o Deus que usa eu e você aqui na terra, amém? E todas as vezes que Deus nos chama, que Ele nos dá algumas diretrizes, nós precisamos ouvir o que Ele está falando. Antes de Gideão derrotar os midianitas, ele precisava fazer algo. Ele precisava derrubar os altares da casa do seu pai. Quando Deus nos chama e nos capacita, Ele também nos alinha. E nesse processo, nós precisamos derrubar altares que nós levantamos muitas vezes dentro de nós, dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, tronos que nós fazemos que não são para o Senhor.
coisas, pessoas, trabalho e tantas outras coisas que nós colocamos no lugar de Deus, que rouba o lugar de Deus, que rouba a presença de Deus, que rouba aquilo que Deus tem para nós, que nos faz perder a presença dEle. E esse foi o primeiro direcionamento que Deus dá para Gideão, que ele precisava derrubar os altares que o pai dele havia levantado naquele lugar. Nós precisamos arrancar tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos leva a um cativeiro, e levantar um altar ao Senhor. Nós precisamos arrancar de dentro de nós, da nossa mente, tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor, tudo que rouba o nosso coração. A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso Deus. Às vezes o nosso coração está no dinheiro, às vezes o nosso coração está no nosso esposo. Quantas pessoas colocam o marido no lugar de Deus? Muitas vezes são os nossos filhos, às vezes o nosso trabalho, e isso rouba o lugar de Deus. E tantas outras coisas que nós colocamos no lugar de Deus, e nós perdemos a presença do Senhor e entramos em cativeiro. E Gideão derruba esse altar, e ele levanta um altar para o Senhor naquele lugar. A Bíblia diz que ele vai pela madrugada. No primeiro momento ele ficou um pouco com medo, mas ele se posicionou, e ele vai de madrugada e ele derruba esse altar. E aí eles queriam matar Gideão. Era um altar a Será também naquele lugar, a deusa da fertilidade. E ainda que tivesse um altar a uma deusa da fertilidade, eles não tinham nada, eles não estavam colhendo nada, eles não estavam tendo nada, porque tudo que vinha era roubado. Não havia uma prosperidade naquele lugar, não havia bênção naquele lugar, havia uma escassez, havia uma tristeza, havia opressão, eles estavam opressos naquele lugar. E agora essas pessoas que adoravam neste altar, eles queriam matar Gideão, porque ele havia derrubado o altar. Mas o pai de Gideão, ele não permite que eles matem seu filho. E eles disseram para eles: se Baal é Deus, ele que se defenda. Se ele é Deus, ele vai se defender. Não precisa de vocês, não precisa de homens para defender um Deus. Se ele é Deus, ele vai se defender. Mas Baal não pôde se defender. Gideão continuou vivo. E ali Deus começa a provar que ele estava com Gideão. Ali ele começa a provar que tudo aquilo que ele havia falado, ele continuaria cumprindo na vida de Gideão. Gideão duvidava que Deus usaria para salvar Israel, porque ele tinha medo, ele tinha dúvidas. E Deus enfatizava que a presença dele era tudo o que ele precisava. E eu quero te dizer que a presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. Porque nós não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor nada acontece, nada se move, os céus continuam fechados, as coisas não se desatam, as coisas não se movem. Mas aonde há a presença do Senhor, o céu se manifesta, a glória do Senhor se manifesta. Ainda que os teus olhos não vejam, a presença do Senhor é ela que move todo o cenário, e é ela que faz todas as coisas, toda a circunstância. A presença do Senhor começa a mudar. A presença do Senhor é tudo na nossa vida. Por isso que nós precisamos cultivar essa presença. Por isso que nós precisamos dessa presença todos os dias da nossa vida. Porque sem ela nós não somos nada. Nós somos vazios, nós não temos nada. Não tem glória, não tem presença, não tem sobrenatural. Se a presença do Senhor não vier, de fato, nós seremos aquilo que Gideão achava que era. Porque se nós não tivermos ela, as coisas não vão acontecer. E quando ele está na direção, nada pode impedir. A Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para os homens. E a Bíblia diz que Deus diminuiu aquele exército
para que não houvesse glória. E ele manda que os medrosos, os temerosos voltassem. Deus não quer soldados medrosos. Deus não quer soldados que voltem atrás. Deus quer pessoas valentes, que se levantam, que se posicionem, que sabe para onde está indo, que sabe para onde está caminhando, que não fica com os pés em duas canoas, olhando para a direita e para a esquerda, que não sabe para onde está indo, mas quando Ele chama, quando Ele direciona, Ele espera que você caminhe na direção, que você se alinhe na vontade dEle e viva tudo aquilo que Ele diz que faria na sua vida. Deus quer homens e mulheres que não retrocedem, que não olham para a circunstância, mas que estão dispostos a lutar, ainda que a batalha seja grande, ainda que as dificuldades sejam grandes, mas está olhando para aquele que fez a promessa, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E Ele espera que nós nos posicionamos e entramos no território do inimigo. Deus te convoca hoje para se levantar e tomar o território do inimigo, que tudo aquilo que o inimigo roubou de você, que você se posicione na presença do Senhor, comece a clamar, comece a declarar, até que o céu se abre, até que a circunstância muda, até que a presença do Senhor venha e muda o cenário da sua vida. Aleluias. A Bíblia diz que 22 mil homens voltaram, ficando 10 mil. E Deus disse, ainda é muito. Porque eles poderiam dizer, mas era um exército grande. Deus manda eles descerem no rio. E ali foi aonde Deus escolheu aqueles que caminhariam com Gideão. E Deus manda eles descerem no rio. E aquele que bebesse água, lambendo como um cachorro, esses seriam descartados. Mas aquele que pegasse a água e levasse até a boca, esses seriam escolhidos. E ali ficaram 300. Eu quero te dizer que Deus te conecta a pessoas que vão caminhar com você no mesmo propósito. Pessoas que não têm o mesmo propósito não podem caminhar conosco. Pessoas que não caminham na mesma visão, que não sabem o que estão fazendo, elas não vão caminhar conosco. Muitas vezes Deus vai tirar pessoas da sua vida, porque são pessoas que não têm a mesma visão, não têm o mesmo propósito, e pode te atrapalhar de viver aquilo que Deus tem para você. E Deus ali arranca aqueles homens, para que Gideão ficasse só com os 300, mas aqueles os levaria à vitória. Às vezes nós ficamos chateados quando pessoas saem da nossa vida. Quando Deus tira pessoas da nossa vida, nós ficamos tristes. Mas muitas vezes Deus vai tirar, porque Ele tem um propósito. E para onde você vai, muitas vezes elas podem te atrapalhar. Muitas vezes o medo vai reter no meio do caminho. Muitas vezes elas vão ficar perdidas, não sabem o que vão fazer, não sabem para onde está indo, e elas vão começar a te atrapalhar, e Deus começa a arrancar, e Deus começa a limpar, para que você caminhe no propósito, para que você possa fazer aquilo que Ele determinou para você fazer. Há um tempo de alinhamento de Deus sobre as nossas vidas nesta noite. Deus começa a mover os céus, e Ele começa a se alinhar, tudo aquilo que estava torto, tudo aquilo que estava desalinhado. Há um alinhamento de Deus nesta noite. E se a sua vida começar a ser balançada e chacoalhada, continue olhando para o Senhor, continue olhando para aquele que te prometeu, porque há um tempo de alinhamento, há um tempo onde a presença do Senhor te alinha, para que você possa mirar no seu alvo e chegar naquele lugar que o Senhor determinou para você. Aleluia. Deus não permitiu que muitos soldados fossem, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele queria mostrar que Ele era Deus, e que Ele capacitava quem Ele escolhia, e que não precisava de muito, não precisa de muita coisa. Nós precisamos da presença, nós precisamos de Deus, nós precisamos do poder sobrenatural do Senhor, porque quem vai na frente é Ele, o grande general, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aquele que vence todas as batalhas. Somente Ele.
E para Ele, toda a honra, toda a glória. Somente a Ele nós devemos dar toda a honra e toda a glória. E é Ele que vai na nossa frente. É o Senhor das batalhas, o nosso general, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que se levanta para reinar e nos conduzir a este lugar. Deus precisava que Gideão desse uma resposta e se levantasse como um soldado que tomasse a liderança do exército. Hoje Deus precisa de uma resposta sua. Hoje o Senhor está te chamando e Ele precisa que você se posicione, que você dê uma resposta para Ele. Talvez até hoje você correu, até hoje você retrocedeu, você desanimou, sentou na beira do caminho, diante da circunstância, se achando incapaz, se achando impotente. Mas hoje Deus te chama para você se colocar em pé, para você se posicionar. A Bíblia diz que Gideão estava com medo do exército dos midianitas. E Deus manda ele descer lá e ouvir o que estava acontecendo no arraial dos midianitas. E quando Gideão desce, a Bíblia diz que ele desce se arrastando, com medo lá pelo meio. E quando ele chega lá, ele ouve um homem falando que ele havia sonhado. E ele estava contando o sonho para um soldado. Ele estava contando esse sonho. E ali numa conversa, Deus permite que Gideão ouça o que estava acontecendo. E ele fala que ele via um pão de cevada. E que esse pão rodava. E que ele ia contra a tenda dos soldados dos midianitas ali e derrubava essa tenda. E quando esse homem termina de contar esse sonho, o outro homem responde para ele: só pode ser uma coisa. Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. A batalha está perdida. E nesse momento a Bíblia diz que Gideão, aleluia, santas o teu nome, Pai. Há uma presença muito forte do Senhor aqui. E a Bíblia diz que ele entregou aquele arraial nas mãos de Gideão. E quando aquele homem fala, a Bíblia diz que Gideão levanta um altar ao Senhor. E ele volta. E ele entendeu o que estava acontecendo. Porque o que é um pão de cevada? Um pão de cevada é o pão que os pobres comiam. As pessoas que tinham, elas não comiam esse pão. As pessoas que tinham dinheiro, mas quem comia o pão de cevada eram os pobres. Então toda vez que você lê na Bíblia falando sobre o pão de cevada, quando Jesus também multiplica, Ele multiplicou um pão de cevada. E Ele sempre quer nos mostrar que Ele pega as coisas pequenas e Ele faz grande. E ali esse pão estava mostrando que aquele homem, ainda que ele fosse pequeno, mesmo diante dele e diante de todos aqueles, seria ele que derrotaria aquele exército, seria ele que Deus usaria. E Deus naquele momento já deu a interpretação para aquele homem, e ele falou assim: Deus entregou na mão de Gideão a espada na mão dele. E Deus usa aqui esse simbolismo do pão para mostrar que Ele faz, ainda que você ache que as coisas sejam pequenas. Muitas vezes Deus não vai usar coisas grandes, não vai usar aquilo que nós achamos que precisa ser, mas Ele vai usar coisas simples para se mover ao nosso favor. Aleluias. Não importa quem você é,
não importa de onde você veio, não importa a sua condição financeira, não importa se você tem, se você não tem, se você é estudado, se você não é estudado, não importa se você tem um canudo ou se você não tem, o que importa é que se você tem a presença do Senhor, é essa presença que move, é isso que move os céus. Quando Gideão adora o Senhor, ele volta fortalecido. E quando ele volta fortalecido, ele dá ordens ao exército de Israel. E Deus usa esse homem que se achava pequeno, mais pobre, incapaz, para vencer os inimigos. Gideão usou a estratégia de guerra para vencer os seus inimigos. E essa estratégia está lá em Juízes 7:20. Aleluias. Santas o Senhor, Pai. E assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita a trombeta que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de cada um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zerera. Aleluias, até aqui. A Bíblia diz que Deus deu uma direção para ele, e ele separou 100 homens, 3 grupos de 100. E quando eles tocaram a trombeta, numa mão eles tinham a tocha, na outra eles tinham um vaso, e eles quebraram os vasos, e eles começaram a gritar, e eles começaram a tocar a trombeta. Os inimigos começaram a matar o outro. Eles pegaram as suas espadas e eles mesmos começaram a matar um outro. Muitas vezes nós falamos, porque Deus vai confundir o arraial dos inimigos. Foi isso que Deus fez. Deus naquele momento, eles não precisaram se mover, eles só precisavam estar posicionados. Eles não levantaram a sua espada, eles não fizeram nada, mas eles ouviram a direção de Deus. Muitas vezes você não vai precisar fazer nada, mas você precisa se posicionar. Você precisa corresponder aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está mandando fazer. Existem batalhas que nós não vamos precisar lutar, mas nós precisamos estar posicionados, mas nós precisamos estar no lugar certo, nós precisamos nos dispor e ouvir o que Deus está falando, e a glória do Senhor vai se manifestar. E naquele momento Deus deu vitória para eles, eles venceram, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero te dizer nesta noite que é tempo de você se posicionar. É tempo de você se colocar na presença do Senhor. Diante das circunstâncias que você tem passado, ainda que o inimigo tente se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua família, ou qualquer situação que você está passando, dê uma resposta para o Senhor hoje. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me ensina. Senhor, me capacita. O que o Senhor quer que eu faça, para onde eu vou, como que o Senhor quer que eu me posicione. Eu estou aqui. Vamos nos colocar em pé. Dê uma resposta para o Senhor. O Senhor não te trouxe aqui nesta noite em vão. O Senhor não te trouxe nesta noite aqui porque nós somos legais. O Senhor te trouxe nessa noite porque Ele queria falar com você. O Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite porque Ele tem algo para a sua vida. E tudo aquilo que você viveu até hoje, que o inimigo tem roubado de você, tudo aquilo que o inimigo tem tirado de você, todo o tempo de escravidão que ele te que ele te tirou do lugar que Deus tem para você,
que toda a escassez, que tudo aquilo que ele roubou, através de pessoas, através de situações, o Senhor nesta noite quer restaurar. Esse é o tempo de você falar para o Senhor. Se posicione ao Senhor. Diga para Ele que você precisa dEle. Se tem altares dentro de você que você precisa derrubar, esse é o momento. Tire tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Peça perdão para Ele. Confesse para Ele. Fala para Ele: Senhor, eu entrei por caminhos errados, eu fui para lugares errados, mas hoje eu estou aqui. Eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu quero voltar para este lugar. Confessa ao Senhor. Arranca todos os altares que você levantou, todas as vezes que você trocou a presença do Senhor por outras coisas, todas as vezes que você deixou a presença do Senhor para buscar outras coisas. Esse é o seu tempo com o Senhor. Fale com Ele nesse momento. Diga para Ele o quanto você precisa dEle e se posicione. Aleluia. Aleluia. Deixa antes que disseste sim. Da graça não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, para tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais e mais por ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais e mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do meu coração eu encontro meu lugar em ti. Seja o teu nome, santo és o Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós estamos dizendo sim para o Senhor. Nós estamos dizendo sim para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos na tua presença, Senhor, e diante dos céus nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Estou brocondoroba choreando arabás. Santo, santo seja o seu nome. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós queremos levantar a ti, Senhor, um altar nesta noite. Nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor. Nós queremos dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te desejamos, o quanto o Senhor é importante na nossa vida. Aleluia. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar no mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar no mundo inteiro. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo. Eu te amo, te amo.
te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Oh, eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Aleluia, santo é o seu nome, Pai. Leva-me, Senhor, das câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais e mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aleluia, santo. Eu te amo, vou gritar o mundo inteiro. Você que se sente, o Senhor está nos dando uma direção aqui. Você que se sente como Gideão, oprimido, Eu te amo. sentindo que o inimigo roubou e tem roubado algumas coisas da sua vida, e que você hoje precisa que o Senhor mude esse cenário. Se você quiser estar vindo aqui na frente, estava orando, te ungindo para esse novo tempo de Deus sobre a sua vida, amém? Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te
apaixono mais e mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do meu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais e mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do meu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo, vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Aleluias, aleluias. Não desista daquilo que Deus tem para você. Ainda que você olhe para a circunstância e você acha que você não pode, que você não é capaz. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E que nessa noite você saia daqui na certeza daquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Nessa noite o Senhor trouxe um tempo de liberação sobre nós nessa noite. Um tempo de alinhamento. Um tempo onde nós viveremos o novo de Deus sobre as nossas vidas. Que você possa depois testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. A Lívia está lá atrás me dando um sinal. Você que ainda não preencheu a sua fichinha, nós precisamos que você preencha a ficha para nós podermos ter o dia do seu aniversário, para que nós possamos ter aqui os seus dados, para nós estarmos orando por você e tudo aquilo que nós fazemos aqui, para você ser comunicado, né? Ontem nós tivemos o nosso piquenique, foi um momento precioso na presença do Senhor. Comemoramos o aniversário da Ramona. A Ederli não estava aqui, mas também, se ela tivesse, seria o dela. Então, todo mês nós fazemos aqui um tempo de confraternização com os aniversariantes. Então, você que não preencheu ainda sua fichinha, preenche ali com a Lívia, ela está ali atrás. Deixe seu nome ali conosco, seu telefone, para nós podermos estar assim, mais perto de você. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Ontem foi uma benção, nós brincamos como criança ali, né? Tenho certeza que muitos queriam mergulhar, igual as crianças no rio ali, o pessoal ficava só olhando. Na gincana foi uma benção, mas depois de revisar o VAR, Tiago, tem uma prova lá, acho que deu empate. Amém, amém. Mas queria agradecer a todos que foram, foi uma bênção. E nós vamos fazer mais agora, amém? Estenda suas mãos, vamos estar encerrando. Mas antes, terça-feira, nossa reunião de oração. Nós temos feito um altar de adoração e vocês são nossos convidados. Sexta-feira é o estudo da palavra. A pastora Tiana tem trazido uma palavra abençoada. E domingo, às 19 horas, domingo que vem a nossa ceia. Você não perca, traga um convidado, amém? Estenda suas mãos.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje e para sempre. Amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Cumprimente quem está do seu lado, diga para ele que ele é bem-vindo, que ele é abençoado, e uma semana abençoada sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus.